Beleza, professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de física do segundo ano e a nossa aula é sobre fenômenos sonoros. Bom, a gente vai falar especificamente sobre dois fenômenos sonoros, que são o eco e a reverberação, certo? Então, só para a gente relembrar aí algumas coisas que a gente vem vendo aí em ondulatória, né? A gente vem falando aí que a gente tem dois tipos de onda basicamente, as eletromagnéticas e as mecânicas, certo? Então, o som ele é uma onda mecânica, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o som precisa de um meio para se propagar, por exemplo, o ar, né? Segunda coisa é que além do som ele ser uma onda mecânica, é uma onda que é longitudinal. O que quer dizer longitudinal? Quer dizer que a direção de propagação e a direção de vibração são iguais, certo? Então ela é uma onda aí longitudinal, tá? Bom, a segunda coisa é que a gente pode relacionar a velocidade de uma onda com a frequência e o comprimento de onda, né? Através da nossa equaçãozinha básica aí da onda, né? Ou equação fundamental, que diz que a nossa velocidade ela sempre vai ser o lambda, né, ou o comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que a velocidade ela pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora, né, ou outras unidades, mas que o padrão é metros por segundo. Nosso lambda é dado em metros e nossa frequência é dada em 1 sobre segundo ou em hertz, né? Isso aqui colocando aí no sistema internacional. Bom, então vamos pensar aí. O eco e a reverberação são dois fenômenos diferentes, certo? Que acontecem de maneiras semelhantes, certo? Então, o que seria o eco e a reverberação? Seriam fenômenos que são causados pela reflexão das ondas de som. Ou seja, vamos supor o seguinte, vamos supor, né, que a gente tem aqui o nosso ouvinte, né, e aí tem um som que seja emitido, né, pela boca do ouvinte, por exemplo, né? Vamos supor que você esteja aí e você dê um grito num lugar vazio. O que vai acontecer? Essa onda vai vir, né? Primeiro você escutou ela, né? Porque você tá aqui, a fonte sonora está perto, né? Do receptor, né? A boca está perto do ouvido, né? Em relação a outros objetos. Esse som ele vai bater num objeto, por exemplo, uma parede, aí a uma certa distância. Quando ele bater aqui, ele vai ser refletido. Então, essa onda ela vai voltar aí, ó, pro ouvinte. O que aconteceu? Aconteceu que a onda ela foi refletida, certo? Bom, se a distância ela for propícia, o que a gente vai ter? A gente vai ter os fenômenos de eco e de reverberação. É importante que a onda seja refletida, certo? Quando a gente tem muitos objetos, acaba que os objetos eles absorvem um pouco das ondas, tá certo? Então, o que acontece? O ideal é um espaço vazio ou distante, né, de algum objeto, e aí a gente vai ter a ocorrência desses fenômenos. O que vai diferenciar os dois fenômenos? O que vai diferenciar é o tempo entre fonte, né, o som produzido pela fonte, colocar assim, ó, o som da fonte e o som refletido, certo? Então o tempo entre a onda de som da fonte e o som refletido vai ser o que vai diferenciar os dois fenômenos. O eco, a gente vai precisar de um tempo que seja maior que 0,1 segundo entre os dois sons, certo? E a reverberação, colocar assim, a gente vai precisar de um tempo menor que 0,1 segundo, certo? O que acontece? No eco, a gente consegue diferenciar bem os dois sons. Na reverberação, não, né? O eco a gente consegue diferenciar os dois sons. A gente consegue falar o que é a fonte e o que é o eco. Na reverberação, as ondas elas vão começar a se embaralhar e a gente não vai conseguir distinguir os sons, tá certo? Então, isso é o que diferencia
os dois fenômenos, tá certo? Agora a gente pode pensar o seguinte: o som ele tem velocidade igual a 340, vou colocar aproximado aqui, né? 340 metros por segundo. Se a gente pensar que o eco ele tem esse tempo limite aqui, por assim dizer, qual que seria a distância mínima aí para que ocorra o eco? A gente pode pensar o seguinte, ó, a velocidade ela não é igual a ΔS sobre ΔT, se a gente quiser associar lá, por exemplo, ao lambda f, né? Então a gente pode pensar o seguinte, ó, que a velocidade de 340 ela tem que ser um ΔS, né, que a gente está interessado, dividido pelo ΔT, 0,1, por exemplo. Então, o que vai acontecer é que, se a gente pegar esse tempo aí e multiplicar pela velocidade, a gente vai ter que o ΔS mínimo, aí ele vai ser da ordem de quê? De 340 vezes 0,1, que vai dar aí, né, mais ou menos 34 metros. Poxa, então quer dizer que eu só vou ter eco acima de 34 metros de distância? Minha onda tem que ser refletida por essa distância, é isso mesmo? Bom, esse valor aqui, ele é um valor aproximado. É claro que a gente pode ocorrer da gente conseguir distinguir o eco, né, em valores de tempo menor que esse aqui, ou seja, distâncias, né, que sejam menores que essa aqui, certo? Então, ó, menor distância, consequentemente menor o tempo aí, né? Então a gente pode conseguir distinguir, claro, mas isso aqui é para ter uma ideia. Ah, já gritei dentro de casa, por exemplo, a casa estava vazia. Bom, o que acontece é justamente isso, você não tem obstáculo, você consegue diferenciar aí, né? As ondas elas estão indo até o final da casa e voltando, então você consegue dar uma diferenciada entre a fonte aí e o som refletido. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar corresponde a 340 metros por segundo, então, ó, nossa primeira informação, e que o tempo de persistência sonora corresponde a 0,2 segundos, o que seria a persistência sonora? O tempo, né, que a onda vai até o obstáculo e volta, né, até uma parede, por exemplo, e volta. Determina a mínima distância necessária entre uma fonte sonora e um obstáculo para que seja possível a ocorrência dos ecos. Então, ó, ΔT igual a 0,2 segundo. E agora a gente vai fazer o nosso cálculo. Se a gente pensar aí, ó, na velocidade, sendo ΔS dividido por ΔT, isso aqui é lá da mecânica, a gente viu isso quando eu estava falando da ideia de velocidade da onda, né? Se a gente lembrar lá do lambda f, a gente está falando também aí, ó, do V igual a ΔS sobre ΔT, a mesma ideia, tá? Não é metros e segundos, aqui também metros e segundos. Então, ó, nossa velocidade é 340, a gente acabou de fazer algo parecido. Nosso ΔS é o que a gente quer saber, né? E nosso tempo é 0,2. Então a gente pode pegar o ΔS sendo 340 vezes 0,2. E aí nosso ΔS vai dar o quê? 68 metros. Então não é muito difícil, certo? Agora, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente está falando aqui dessa distância, o que a gente está olhando? A gente está olhando a distância entre... A gente está pensando o seguinte, ó, eu tenho uma fonte aqui, ela vai, certo? E ela volta. Então, 34 metros aqui seria o quê? Seria a distância da ida, né, mais a distância da volta. Se a gente for colocar aqui, na realidade seria o quê? A distância entre
A distância entre a fonte e o objeto seria o quê? Seria 17 metros, certo? Por quê? Porque é só eu pegar o 34 e dividir por 2, né? A distância da ida é a distância da volta. Então aqui é a mesma coisa, ó. A gente pode olhar 68 metros, é o que? A distância de ida e volta. Agora a gente pega o ΔS e divide por 2, que vai dar 34. Então, 34 metros seria a distância aqui para esse caso, né? Para que seja possível a ocorrência dos ecos, tá certo? Agora vamos pensar aqui num segundo fenômeno, né? Tá associado mais com, não com eco, mas com a diferença entre som e o som disparado e o som observado depois, certo? Então a gente pode pensar o seguinte: uma arma de fogo dispara uma bala com velocidade de 720 km por hora. Então, a gente está aí agora com uma bala, certo? Uma velocidade, vou colocar aqui, uma velocidade da bala de 720 km por hora. A gente estava usando antes metros por segundo, então vamos ficar atentos, né? Um atirador, ao disparar uma bala, percebe que o intervalo de 4 segundos, entre o som do disparo e o som do projétil atingindo o alvo. Qual a distância entre o atirador e o alvo? Agora vamos pensar o seguinte: a nossa velocidade do som ela é de 340 metros por segundo, certo? E o nosso ΔT total é de 4 segundos. Bom, agora vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que o projétil ele saia desse ponto e ele vá até esse ponto, certo? Vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B. Agora vamos pensar o seguinte: vamos pensar que o som ele tem aí 340 metros por segundo e o intervalo entre o som emitido pela bala e o retorno, né? Ou seja, o som ele é emitido aqui, depois de 4 segundos ele é emitido de novo, certo? Então a gente pode pensar o seguinte: a gente pode pensar que nossa velocidade do som ela tem que ser igual a um ΔS dividido por ΔT, certo? Porém, aqui a gente tem dois momentos diferentes, né? Deixa eu só tirar esse S aqui para não fazer confusão. Então o que a gente pode falar aqui é que a gente tem aí dois trechos diferentes, né? O primeiro trecho é dado pelo quê? Pela velocidade. Essa aqui é a nossa equação, né, que a gente vai utilizar. É dado pela velocidade da bala, que ela vai percorrer o ΔS num tempo ΔT1. Beleza. Depois a gente tem o quê? A gente tem a velocidade do som, que vai percorrer o mesmo ΔS num ΔT2. Uai, não é 4 segundos? Por que tem ΔT1 e ΔT2? Por quê? Porque o nosso ΔT, que são os 4 segundos, ele vai ser o ΔT1 mais o ΔT2. Por quê? Porque a bala ela percorre esse espaço com a velocidade 700 km por hora e o som percorre com outra velocidade. Então, claro que os tempos vão ser diferentes. O que a gente sabe é que, quando eu somar os tempos, tem que dar 4 segundos. Certo? Então, ó, vamos pegar aqui nosso 720 e passar para metros por segundo. Dividindo por 3,6, vai dar aí 200 metros por segundo, certo? Então vamos lá, ó. Velocidade da bala de 200 metros por segundo é igual ao nosso ΔS, que é o que a gente quer encontrar, dividido por ΔT1, certo? E 340 metros por segundo é igual ao ΔS que a gente quer encontrar, dividido por ΔT2. Se a gente isolar o ΔT em ambas as equações, a gente teria o que? ΔT1 é igual ao ΔS dividido por 200. E aqui, ΔT2 igual a ΔS
dividido por 340. Então, meu ΔT1 mais o ΔT2 é igual a ΔS dividido por 200 mais o ΔS dividido por 340. Isso tem que dar 4, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar, né? A gente poderia simplificar, por exemplo. Então, qual que é a ideia aqui? Se a gente simplificar, por exemplo, por 20, né, que é um número alto, a gente teria o quê? A gente teria aqui, ó, se eu simplificar todo mundo por 20, qual que é a ideia? A ideia é eu multiplicar todo mundo aqui, né, por 20. Bom, se eu colocar em evidência aqui o 20 e passar para lá, o que eu tenho? ΔS, ele dividido por 10, né? 200 dividido por 20 dá 10, mais ΔS dividido por 17 é igual a 4 vezes 20. Beleza. 4 vezes 20 dá 800. Agora eu posso tirar o mínimo múltiplo comum mais fácil aqui entre os dois, né? Como 17 é primo, eu sei que o mínimo múltiplo vai ser 170, certo? Então, ó, colocando de cá 170, o mínimo múltiplo. Colocando aí 17, né? 170 dividido por 10 é 17, mais 10. ΔS igual a 800. E aí eu vou terminar aqui em cima, ó. Aqui em cima eu vou colocar o seguinte: ΔS é igual a 800 vezes 170 dividido por 27. Isso aqui vai dar aproximadamente 5 mil metros. Então é isso. Essa é a ideia aí da gente também trabalhar com diferença entre somos, tá certo, pessoal? Então, ó, a ideia aqui é calcula o trecho, né? Calcula o trecho com a velocidade, calcula o trecho com a outra velocidade e isola os tempos, tá? Refaçam esse exercício, porque eu mudei só um valor aqui em relação ao valor que está na apostila, ó. Só esse valor aqui que vocês vão ver que está diferente, esse valor, né? O resto é bem semelhante. Então pode ser que vocês tenham até outro método de fazer, mas eu achei interessante fazer dessa maneira. Tá certo? É isso, pessoal. Até a próxima.